CBC 16. Aqui você se vê. Boa noite, senhora. Boa noite, senhor. Programa Bernardo Filho, entrando em sua residência, em seu estabelecimento comercial, onde o senhor estiver. Agradecendo, como faço toda semana, a paciência e a gentileza que a senhora e o senhor têm para conosco, nessa hora que vamos ficar juntos. Agradeço também aos nossos patrocinadores, porque sem eles esse programa não teria condições de ir ao ar. E agradeço também à nossa equipe técnica, ao Marcos Falcone, ao Getúlio Batista e ao Júnior Lamela. Hoje, no nosso programa, vamos ter uma entrevista com Bernardo Sabrá, que vamos comentar. A senhora e o senhor sobejamente já conhecem Bernardo Sabrá, mas nós vamos comentar as eleições que aconteceram. Portanto, fiquem conosco, serão só 2 minutos, já voltamos. Princesa Isabel Gourmet. Em um ambiente amplo e agradável, uma cozinha moderna espera por você. Cardápio variado, excelente atendimento e estacionamento exclusivo. Música ao vivo todas as sextas-feiras a partir das 20 horas. Venha fazer seu evento conosco. Princesa Isabel Gourmet, Rua Dom Pedro, 270, telefone 3065-3133. Há 12 anos em Petrópolis, a rede pioneira de depilação no país presta a você um novo conceito em depilação com produtos exclusivos. Pelo menos, sua mais moderna opção de depilação feminina. E o mais importante, você não precisa ter hora marcada. Será atendida no momento em que chegar. Agora, com nova loja, à Rua 16 de Março, 338. Pensou em tintas automotivas e imobiliária? Ateliê da Cor. Pensou em ferragens, pincéis e tudo para sua pintura? Ateliê da Cor. As principais marcas do mercado e os melhores preços. Ateliê da Cor. Atendemos sábados, domingos e feriados. Aceitamos todos os cartões de crédito. Ateliê da Cor. Rua Coronel Veiga, 181. Teleentregas 2242-7228. Venha nos visitar. Direto das fazendas para a nossa linha de produção artesanal. Fazemos sorvetes, cremes de leite, chantilly, elaborados desde 1950 pelo mesmo processo. Venha experimentar. Leiteria Brasil, 67 anos com você. Rua 7 de Abril, 402. Telefone 2242-3858. Petrópolis ganhou uma nova casa, Restaurante Castelo, com opções à la carte, além de fondis, caldos e pizzas. Às sextas e sábados, música ao vivo. Venha desfrutar esse prazer. Restaurante Castelo, Rua Copque, 136, Duchas, a 50 metros do Palácio de Cristal. Telefone 2235-4706. Ateliê Maria Clara Coiffeur. Mega hair de no italiano. Mega telado, tranças africanas, boxeador e nagoa. Mega de queratina e de fita adesiva. Crochê braid, twist, grade look, perucas front lace. Mega de microlink. Você encontra tudo isso na Travessa Prudente de Aguiar 38, edifício Vitrine. Sobre loja 15. Telefone 2243-2075. Temos também venda de cabelo humano hidratado. Venha nos visitar. La Churreria Imperial, a casa dos churros. Os melhores salgados do Alto da Serra. Atendemos encomendas para festas com mini salgados e mini churros. Rua Tereza, 1852, em frente ao pronto-socorro do Alto da Serra. Telefone 2231-0439. La Churreria Imperial. Venha provar estas delícias.
voltamos e vamos iniciar nossa entrevista com o Bernardo Sabrá. Bernardo, boa noite, muito obrigado por ter vindo ao nosso programa mais uma vez. Vamos comentar as eleições que passaram agora, mas antes de nós entrarmos no nosso assunto, na nossa pauta de hoje, eu queria que você fizesse um rápido comentário, a sua opinião, seu ponto de vista a respeito da escolha na quinta-feira passada do convite e a escolha, o convite e a aceitação do convite por parte do Sérgio Moro para um superministério agora da Segurança Pública, que vai incluir Polícia Federal, vai incluir vários órgãos do governo. O que você me diz do Moro como ministro da Justiça? Então, primeiramente, eu agradeço mais uma vez o seu convite. É sempre um prazer estar aqui ao seu lado, discutindo sempre com qualidade a política municipal, tanto estadual e agora também nacional. Eu, particularmente, quando vi a notícia do convite para o Moro, fiquei muito feliz. Eu acho que o país tem que passar por um processo de moralidade, e isso aqui iniciou com o próprio Sérgio Moro, lá em Curitiba, nesse processo que virou conhecido dentro da opinião pública e também em outros países, que foi o processo da Operação Lava Jato. E a presença do Sérgio Moro comandando a Polícia Federal e dentro desse superministério dá um sentimento e um recado aos políticos que caminharam dentro de uma trincheira não republicana, onde fizeram falcatruas ou esquemas dentro do processo político, que vai ter problema e eles vão ser pegos e não vai ter mais impunidade. E eu acho que é isso que o Brasil está precisando, é passar por um processo primeiro moral. O processo no nosso país, tanto ético, moral, político, econômico, foi para o buraco. E o Jair Bolsonaro, ele vem dando um tom nas suas indicações dos ministros, um tom de que ele vai botar o Brasil teoricamente no rumo certo. E o Sérgio Moro eu recebi particularmente como cidadão e também como dirigente partidário, como uma sinalização muito positiva para o povo brasileiro, que agora a gente tem certeza que vai haver transparência, vai haver celeridade e vai haver um processo assim de busca pela moralidade no nosso país. E vai acabar com a questão desses criminosos de colarinho branco que não vão para a cadeia, e tenho certeza que agora o país vai seguir no caminho certo. Muito bem. Nós tivemos essa eleição agora uma grata surpresa, uma surpresa muito grande, de uma renovação de um percentual de renovação muito elevado. Novos nomes. E já tive a oportunidade de dizer aqui, os nossos telespectadores já devem ter escutado eu falar isso, novos nomes e uma bancada mais conservadora e mais cristã. Como é que você enxerga esse momento? Na verdade, a esquerda governou o país por muitos anos. E o Bolsonaro, ele trouxe em torno da sua imagem e do seu comportamento dentro do processo político um contraponto a tudo que vem acontecendo. E realmente foi o reflexo que deu, que foi essa transformação absurda de renovação, tanto no Senado Federal, que se eu não me engano foi de 80%, se eu estou aqui falando algum equívoco, mas foi algo em torno disso, e mais da metade na Câmara Federal, tendo aí contigo uma bancada extremamente conservadora, que é conhecida aí como a bancada da bala, a bancada da Bíblia, que é a bancada cristã, a bancada que defende aí o porte de arma. E a tendência, Bernardo, eu acredito que vai ser o resgate de novo da imagem da família, vai ser a questão dos direitos humanos, ela vai ter uma outra concepção do que estava sendo construído, a questão da valorização das escolas e do ensino e do professor diante dos seus alunos. Eu acho que esse comportamento conservador tomou conta do Brasil. E as eleições botou isso na urna. Aqui em Petrópolis, por exemplo, a disputa foi de 75% a 25%. E eu acho que agora a bandeira virou. E agora nós vamos buscar um caminho de uma política muito mais voltada para a imagem de um país liberal, de um país com um processo econômico mais aberto, com um diálogo mais forte com as grandes potências. Vai sair um pouco desse encosto aqui da esquerda do nosso entorno, que é a Venezuela, a Colômbia. Já sinalizou para os Estados Unidos um acordo bilateral interessante. E eu acho que nós vamos partir para um caminho de direita no país, e eu entendo que, se der certo, vai ser a tendência aí para os próximos 8, 12 anos da política nacional. Quando estávamos em off, antes de iniciar o programa, estávamos conversando com o nosso diretor Marcos Falcone, e ele colocou uma questão com relação
às famílias, já que você tocou no assunto famílias, que dentro das famílias houveram cisões, discussões, brigas, posicionamentos díspares, né? Diferentes de colocação de um membro da família para outro membro da família, etc. e tal. E eu falei, eu comentei com o Falcone e com você, que o novo assusta. Essa nova situação que nós estamos vivenciando hoje, depois de 24 anos da esquerda no poder, é algo que as pessoas têm um certo receio, um certo medo, porque precisam se acostumar a essa nova ideia, a esse novo momento do país. E isso leva algum tempo, é um processo lento, gradual, e leva algum tempo. Como é que você enxerga isso? Na verdade, essa questão das famílias realmente teve muito problema. Quem acompanha a própria rede social vê que nos debates eles ficaram muito acalorados. E realmente a sociedade ela tem uma dificuldade de aceitar o novo. Esse processo de mudança é muito complexo. Quando ele não é feito com tempo e feito de forma rápida e assim assustadora, como foi feita essa conversão do processo de 24 anos de esquerda para uma mudança radical para uma extrema-direita, que é o que hoje o Bolsonaro representa politicamente dentro dos seus valores políticos, uma política liberal econômica, valores da família muito fortes, uma política que não aceita certas mudanças no comportamento pessoal que não seja o homem e a mulher em conjunto. A sociedade ela toma um susto porque ela fica confortável com aquela situação de já ter a comida na mesa, ter o salário ali resolvido todo mês. Então eu entendo que esse processo de mudança ele vai ser complexo. Para você ter uma ideia, 44 milhões não votaram no Bolsonaro e mais 40 milhões não foram para a urna, ou seja, não foi uma vitória consolidada. Eu entendo que esse processo de mudança vai ter que aí nesse primeiro ano de governo o Bolsonaro mostrar uma velocidade e uma ação muito rápida de transformação no nosso país, porque senão rapidamente, acredito eu, que o outro lado vai tomar o protagonismo e nós vamos viver um embate político aí muito complicado. A esquerda, ou melhor, o PT e o PSOL, não aceitaram o resultado dessa eleição. Se insurgiram contra o resultado, inclusive falando muitas bobagens a respeito do resultado. Eles não tiveram um comportamento de perdedores de forma que se desejaria que alguém que perdeu telefonasse para o vencedor: olha, meus parabéns pela vitória, a partir de agora não somos mais adversários políticos, né? Apesar de estarmos em campos opostos, o importante agora é o Brasil. Não fizeram isso. Não reconheceram a vitória do Bolsonaro. 1 ou 2 dias depois, o Haddad colocou uma mensagem pelo WhatsApp ou pelo Instagram, não me recordo mais, parabenizando o Bolsonaro, mas isso não foi feito no momento que deveria ter sido feito. Pouco depois disso, lançaram uma resistência ao novo governo. Uma bobagem muito grande. Não houve essa aceitação. Mas o que me preocupa é a volta do discurso nós e eles, que está voltando em todos os discursos de todos os membros do Como é que você enxerga isso nesse momento? Eu estou na política desde 2011 e sempre vi um comportamento do Partido dos Trabalhadores, o PT, um comportamento muito difícil de lidar. Eles não admitem alianças se eles não forem o protagonista do processo. E o Lula demonstrou nesses últimos anos que ele é capaz de pisar no gogó da mãe para não perder o poder. Você veja o rapaz dentro da cadeia conduzindo um processo nacional diante dos partidos trabalhadores e o próprio PT se submetendo a isso. Então você vê que é um partido complexo, que tem suas correntes lá dentro, mas que ele não respeita o Brasil, ele não respeita a bandeira brasileira e nem os valores do Brasil. Eles são eles e eles que têm que tomar conta do Brasil, e isso me estranha muito. E agora perderam as eleições e já estão se posicionando na oposição, que é natural. Quando dizem resistência, é uma forma de oposição e dar um recado para o legado deles e para os eleitores deles que eles vão estar ali prontos para defender. Mas o que me deixou muito chateado nesse processo político foi o comportamento do Lula diante da candidatura do Ciro Gomes.
que vinha representando os valores da centro-esquerda, que vinha buscando articulações junto ao PSB e PCdoB e que vinha aparecendo nas pesquisas que era o único adversário à altura do Bolsonaro no segundo turno. E o Lula, dentro da cadeia, fez toda a articulação para isolar o Ciro Gomes do processo e transformar o PT no protagonista da esquerda no processo eleitoral. E o Ciro deu um recado a ele dizendo que ele entregaria a vitória ao Bolsonaro se isso fizesse. E está aí o resultado. E agora eles estão tentando ser o protagonista novamente da oposição, uma vez que eles têm a maior bancada no Congresso Nacional da esquerda, que são com 54 deputados, e eles não querem perder isso por nada. É um comportamento do PT, isso é unânime dentro da discussão partidária, a forma como eles se comportam, onde eles têm que estar em primeiro lugar, eles são em segundo lugar, e eles não têm essa questão de discutir de forma suprapartidária, vamos discutir o Brasil. Eles não querem, eles sempre se posicionam de maneira oposta a quem está no poder. E vamos ter que conviver com esse partido mais 4 anos. É uma pena que o partido está contaminado. Eu sempre digo que a instituição partidária está acima das pessoas. Mas, infelizmente, o PT está contaminado. E agora temos que conviver, não tem jeito. A política ela é democrática e agora eles vão fazer o posicionamento da oposição e vão fazer de tudo para prejudicar o governo do Bolsonaro. Com relação ao Ciro, eu tenho para mim que o Lula percebeu que o Ciro não é uma figura confiável. O Ciro tem uma personalidade instável, apesar de ser uma pessoa muito inteligente, apesar de já ter sido ministro diversas vezes. O Ciro ele não tem uma estabilidade emocional. Eu imagino que o Lula pensou assim: se eu apoiar Ciro e Ciro vier a ser o candidato das esquerdas, eu vou morrer na cadeia. Essa é a ideia do Lula. Por quê? Quem me garante que Ciro vai estar comigo e não vai querer que eu me torne que eu seja esquecido pela esquerda? Que é uma coisa que poder-se-ia esperar do comportamento de Ciro por tudo que ele demonstrou, por todo o desequilíbrio dele. Com relação ao PT ser hoje a maior bancada de 54 deputados contra 52 do PSL, nós não podemos esquecer uma coisa: a cláusula de barreira, que alijou 14 partidos, tirou 14 partidos do jogo, 9 deles com representação. Na lei da cláusula de barreiras, há uma possibilidade, há uma brecha de deputados cujos partidos não alcançaram o percentual para ultrapassar a cláusula de barreira, que eles troquem de partidos. Eu acredito, e se eu sou o Bolsonaro, eu estaria na cadeira só esperando os deputados que chegassem. Sim, claro. Então, com isso, eu tenho certeza que já no início do ano que vem, o PSL vai ter uma bancada superior à do PT. Eu não tenho dúvidas disso aí. Bom, foi na quarta-feira passada, estava para ser votado no Supremo o Escola Sem Partido, que foi retirado da pauta e não se deu essa votação. Como é que você vê, qual é a sua opinião a respeito do Escola Sem Partido? Eu particularmente, Bernardo, eu não tenho a fundo o detalhe desse projeto da Escola Sem Partido e fico aqui um pouco aquém de poder dar uma opinião mais profunda com relação a esse tema. Se você até puder detalhar um pouco aí para mim, que eu até possa ter uma posição aqui já no próprio programa, mas eu não tenho os detalhes desse projeto, eu não tenho assim a profundidade dessa discussão e eu fico aqui mais confortável em não opinar para que eu não fale uma coisa que eu não tenha tanta consistência no que está ali sendo discutido. Bom, só para não deixar os nossos telespectadores sem um pequeno conhecimento a respeito, eu vou falar, mas isso daria para falar um programa inteiro sobre o Escola Sem Partido. Mas, em linhas gerais, rapidamente, tá? Fica vetado, fica proibido, tá? Que professores doutrinem os alunos com relação, seja de direita, seja de esquerda e tudo mais. Não é permitido mais uma discussão doutrinária e como é que se chama isso? Uma doutrinação dos alunos, tá? Com relação a
determinadas posições políticas ou determinadas ideias políticas. Por exemplo, o professor pode chegar na aula e falar sobre marxismo, sobre socialismo, né? Sobre liberalismo, sobre neoliberalismo, etc. e tal, mas não poderá, de forma nenhuma, se posicionar com relação a uma ideologia A, B, C ou D. Mas isso é uma coisa muito longa, eu teria que explicar, porque essa lei tem vários detalhes e eu não quero tomar muito tempo com relação a isso, porque nós temos outros assuntos mais importantes com relação à eleição para discutir nesse momento. Claro. Mas, novamente, eu vou pedir um breve intervalo. Serão só 2 minutos, já voltamos. Princesa Isabel Gourmet. Em um ambiente amplo e agradável, uma cozinha moderna espera por você. Cardápio variado, excelente atendimento e estacionamento exclusivo. Música ao vivo todas as sextas-feiras a partir das 20 horas. Venha fazer seu evento conosco. Princesa Isabel Gourmet, Rua Dom Pedro, 270, telefone 3065-3133. Há 12 anos em Petrópolis, a rede pioneira de depilação no país presta a você um novo conceito em depilação com produtos exclusivos. Pelo menos, sua mais moderna opção de depilação feminina. E o mais importante, você não precisa ter hora marcada. Será atendida no momento em que chegar. Agora, com nova loja, à Rua 16 de Março, 338. Pensou em tintas automotivas e imobiliária? Ateliê da Cor. Pensou em ferragens, pincéis e tudo para sua pintura? Ateliê da Cor. As principais marcas do mercado e os melhores preços. Ateliê da Cor. Atendemos sábados, domingos e feriados. Aceitamos todos os cartões de crédito. Ateliê da Cor. Rua Coronel Veiga, 181. Teleentregas 2242-7228. Venha nos visitar. Direto das fazendas para a nossa linha de produção artesanal. Fazemos sorvetes, cremes de leite, chantilly, elaborados desde 1950 pelo mesmo processo. Venha experimentar. Leiteria Brasil, 67 anos com você. Rua 7 de Abril, 402. Telefone 2242-3858. Venha fazer sua ceia de Réveillon no Restaurante Castelo. Buffet completo, queima de fogos, animação com DJ Igor Penha. Réveillon no Castelo. Faça sua reserva e venha abrir o ano com chave de ouro. Restaurante Castelo, Rua Copic, 136, Duchas. Reservas 2235-4706. Ateliê Maria Clara Coiffeur. Mega Hair de No Italiano. Mega telado, tranças africanas, boxeador em Nagoa. Mega de queratina e de fita adesiva, crochê braid, twist, grade look, perucas front lace, mega de microlink. Você encontra tudo isso na Travessa Prudente de Aguiar 38, edifício Vitrine, sobre loja 15, telefone 2243-2075. Temos também venda de cabelo humano hidratado. Venha nos visitar. La Churreria Imperial, a casa dos churros. Os melhores salgados do Alto da Serra. Atendemos encomendas para festas com mini salgados e mini churros. Rua Tereza, 1852, em frente ao pronto-socorro do Alto da Serra. Telefone 2231-0439. La Churreria Imperial. Venha provar estas delícias. Muito bem, voltamos e estamos entrevistando Bernardo Sabrá. Estamos fazendo um rápido balanço sobre essa eleição, agora do segundo turno, que elegeu Bolsonaro, nosso presidente. Bernardo, o que você espera do Bolsonaro e da equipe do Bolsonaro? Nós já temos hoje 4 nomes escolhidos, definidos. O Paulo Guedes na economia, o Onyx Lorenzoni na Casa Civil, o nosso astronauta, esqueci o nome dele agora, peço perdão,
e o Sérgio Moro no Ministério da Justiça. O que você espera? O que você pensa que Bolsonaro irá fazer? Até porque Paulo Guedes, por exemplo, já disse que Previdência é uma meta prioritária, ou seja, a reforma da Previdência. A manutenção do teto dos gastos, voto que o Temer conseguiu, primeira eleição de PEC que o Temer conseguiu, de projeto de emenda constitucional, e a manutenção da reforma trabalhista. Isso são coisas que já estão acertadas. E agora, brevemente, a reforma da Previdência, depois a reforma tributária e possivelmente ainda o ano que vem a reforma política. Que vai gerar uma série de controvérsias e tudo mais. Mas a reforma da Previdência, ela vai ser essa coisa de primeiro momento. Mas o que você espera do governo Bolsonaro daqui para frente, a partir de 1º de janeiro? Primeiramente, aproveitar agora a minha fala para fazer um parênteses da questão da escola sem partido. Pois não. Você sintetizou muito bem e você tem que estar do lado de uma decisão dessa. Você não pode deixar o seu aluno, o seu filho na escola para que ele seja doutrinado para ficar ou na esquerda ou na direita politicamente. Ele está lá para aprender os valores da família, aprender a construir em conjunto com seus colegas, aprender a projetar as suas expertise para que ele possa se preparar para o mercado de trabalho diante do que ele sonha fazer e não estar ali para ser doutrinado politicamente. Então eu torço aí que esse projeto Escola Sem Partido passe de maneira rápida e que seja decidido a favor das crianças, que não tem nada a ver com isso. Eu acho que a discussão política ela tem que existir. A política ela tem que ser inserida na escola, mas não como doutrina partidária, ou esquerda ou direita, e sim como política constitucional. Aprender o que é certo, o que é errado, aprender sobre as leis e como se comportar dentro do processo e ver a importância que é a política no dia a dia. Que o cidadão ainda não tem muito essa concepção do quanto é importante a política no seu dia a dia. Quando vai no hospital, quando vai na escola, quando sai de casa com o seu carro, e aí tem problemas na questão do trânsito, tem a questão da mobilidade, então tudo converge para a política. Isso eu acho importante. Mas a doutrina partidária, eu sou completamente contrário a isso dentro da discussão da escola. Eu acho que a discussão partidária, o aluno tem que querer buscar uma instituição política e lá aprender a doutrina que aquele partido lá ensina. Apenas como um parênteses. Não, deixa eu só pegar um gancho aqui, abrir um parênteses rápido, antes de você falar, antes de você responder a pergunta que eu te fiz do Bolsonaro, mas foi um parênteses rápido para você. Há uma estatística séria de que 80% dos professores de história, sociologia e filosofia hoje nas universidades são favoráveis, são de esquerda, tem um viés de esquerda, são da esquerda. 80%. Isso é um número muito forte, muito grande. Isso começou de forma errada com o general Golbery Couto e Silva, ainda na ditadura militar, que entregou as universidades para a esquerda para ver um contraponto. Coisa perigosa e não conseguiu retomar. Eu vou te dar um exemplo, por exemplo, o FRJ. Tá? A FRJ, na eleição de reitor, os candidatos se apresentam, pode ser um número X de candidatos, não importa, pode ser 1, 2, 3, 10 candidatos. Os três mais votados, nessa lista tríplice, ela é apresentada ao governo, ao Ministério da Educação, que escolhe o reitor da universidade. Ocorre que o peso dos institutos dentro da universidade são diferentes. Tá? Tem institutos maiores, institutos menores, e o peso de cada professor é um voto. E dos serventuários, dos serventes da universidade, dos empregados da universidade, o peso é dobrado. Então, se você é um funcionário da universidade, o seu voto tem peso 2. Se você é professor, o seu voto tem peso 1. Os sindicatos dentro das universidades, obviamente, são de esquerda. Claro. Né? Então, chega nessa lista dos três nomes mais votados para o Ministério escolher, os 3 nomes invariavelmente são de esquerda. Isso será mudado com o novo ministro da Educação, porque é uma das coisas que o Bolsonaro já falou em campanha. Vamos mudar a forma de escolha dos reitores das universidades. A esquerda dominou os bancos escolares. Entendo que deveria ser extensivo também ao formato
da escolha do ministro do Supremo e por aí vai até os seus tribunais, que eu entendo que a decisão tem que ser no próprio poder e não haver uma questão política, porque é natural, Bernardo, que a gente entenda quando você indica um cidadão para ocupar uma cadeira tão importante que não haja uma conversa política e ali um entendimento republicano que seja, mas um entendimento. Então, que isso seja extensivo a qualquer outro poder, e também, claro, ao Poder Judiciário, para que acabe com isso. O próprio Poder Judiciário define aí o seu... Muita coisa precisa mudar, Bernardo. Olha, e aí que eu acho que o Bolsonaro, na tua pergunta que você fez... Não, antes de você me falar do Bolsonaro, você só te falar do... O Supremo Tribunal Federal hoje, se aumentar o número para 20 ministros, vai ser muito bom, porque vai arejar ideias. O que está lá já tem cheiro de mofo, já tem cheiro de naftalina. Eu sou favorável, inclusive, ao aumento do número... E depois vamos falar sobre as cadeiras aqui da Câmara Municipal. Eu sou favorável ao aumento do número de ministros também no Supremo e do modo de escolha. Mas agora você respondendo a pergunta a respeito do Bolsonaro, fica à vontade. A primeira situação, a primeira resposta que qualquer cidadão brasileiro espera agora do Bolsonaro é a moralidade, porque foi assim que ele ganhou as eleições. Foi na prática da mudança do que está aí, do vício político, do comportamento da política para o que ele vem pregando. Foi por causa disso. Então é a moralidade. E aí ele vem fazendo as indicações do seu governo compatível com o que ele vem discursando. Sérgio Moro virou hoje um grande líder do Poder Judiciário em decorrência da Lava Jato. Um cientista, um astronauta para o Ministério de Ciência e Tecnologia. Eu ouvi a primeira entrevista dele, você vê que ele é um quadro extremamente técnico e ele vem aí apontando isso desde o início, que não iria fazer o toma lá da cá e nem indicação política para cargos tão importantes. O Paulo Guedes, que vem com a política liberal, que é de privatização, diminuir o poder do Estado, então e fazer acordos aí fora do Mercosul para facilitar aí o crescimento do país. E eu entendo que isso vai ser extensivo a todo o seu governo. Eu acho que ele vai fazer valer mesmo o que ele vem falando e acredito que ele vai utilizar o Sérgio Moro como uma das grandes bandeiras suas da pauta da erradicação da corrupção na política no Brasil, uma vez que a Polícia Federal agora está sob o comando dele. Então eu entendo que... E a outra pauta que é a expectativa de todo mundo, sobretudo nós aqui fluminenses, é a pauta da segurança pública, que eu acho que é a primeira resposta que ele vai dar para a sociedade. Ele já vem aí querendo, já disse nas todas as entrevistas que a primeira pauta que ele lança para o Congresso como projeto de lei é a questão do porte de arma, para dar segurança, pelo menos é o que ele diz, à sociedade, e eu entendo que ele vai fazer essa política. Não sei até quando ele suporta isso. Quem conhece um pouco os meandros da política, o processo dentro do Congresso Nacional e a forma como a condução é feita, muitas das vezes tem que fazer um entendimento para que a coisa aconteça. E quando eu digo entendimento, não é falcatrua, são entendimentos políticos, de espaço ou de projetos de lei ou de contrapartida para que se aprove ou conquiste espaço para outros partidos. Então, mas eu acredito que nesse momento dele de praticamente um poder de Deus, que é o que o presidente da República tem nos primeiros 6 meses, ele vai conseguir emplacar tudo que ele vem prometendo. Eu vou pedir novamente um rápido intervalo. Fique conosco, serão só 2 minutos, já voltamos. Princesa Isabel Gourmet. Em um ambiente amplo e agradável, uma cozinha moderna espera por você. Cardápio variado, excelente atendimento e estacionamento exclusivo. Música ao vivo todas as sextas-feiras a partir das 20 horas. Venha fazer seu evento conosco. Princesa Isabel Gourmet, Rua Dom Pedro, 270, telefone 3065-3133. Há 12 anos em Petrópolis, a rede pioneira de depilação no país presta a você um novo conceito em depilação com produtos exclusivos. Pelo menos, sua mais moderna opção de depilação feminina. E o mais importante, você não precisa ter hora marcada. Será atendida no momento em que chegar. Agora, com nova loja, à Rua 16 de Março, 338. Pensou em tintas automotivas e imobiliária? Ateliê da Cor. Pensou em ferragens, pincéis e tudo para sua pintura? Ateliê da Cor.
As principais marcas do mercado e os melhores preços. Ateliê da Cor. Atendemos sábados, domingos e feriados. Aceitamos todos os cartões de crédito. Ateliê da Cor, Rua Coronel Veiga, 181. Teleentregas 22427228. Venha nos visitar. Direto das fazendas para a nossa linha de produção artesanal. Fazemos sorvetes, cremes de leite, chantilly, elaborados desde 1950 pelo mesmo processo. Venha experimentar. Leiteria Brasil, 67 anos com você. Rua 7 de Abril, 402. Telefone 2242-3858. Petrópolis ganhou uma nova casa, Restaurante Castelo, com opções à la carte, além de fondis, caldos e pizzas. Às sextas e sábados, música ao vivo. Venha desfrutar esse prazer. Restaurante Castelo, Rua Copque, 136, Duchas, a 50 metros do Palácio de Cristal. Telefone 2235-4706. Ateliê Maria Clara Coiffeur. Mega hair de no italiano. Mega telado, tranças africanas, boxeador e nagoa. Mega de queratina e de fita adesiva, crochê braid, twist, grade look, perucas front lace, mega de microlink. Você encontra tudo isso na Travessa Prudente de Aguiar 38, Edifício Vitrine. Sobre loja 15. Telefone 2243-275. Temos também venda de cabelo humano hidratado. Venha nos visitar. La Churreria Imperial, a casa dos churros. Os melhores salgados do Alto da Serra. Atendemos encomendas para festas com mini salgados e mini churros. Rua Tereza, 1852, em frente ao pronto-socorro do Alto da Serra. Telefone 2231-0439. La Churreria Imperial. Venha provar estas delícias. Muito bem, voltamos. Estamos entrevistando o Bernardo Sablá. Estamos fazendo um rápido balanço, um balanço superficial das eleições que transcorreram e Bolsonaro eleito. Bernardo, vamos trazer um pouquinho o nosso papo para Petrópolis. Como é que você viu a votação aqui em Petrópolis? Como é que você viu o desempenho dos candidatos petropolitanos? Então, primeiro, a nível nacional, eu observei que a cidade já sempre teve um aspecto conservador dentro do processo eleitoral. O PSDB sempre ganhou as eleições aqui dentro, mesmo no momento de maior popularidade do Lula no Brasil. E manteve esse posicionamento, só que agora eu vi os tucanos sendo massacrados e encurralados dentro do processo político, não só nacional, como aqui na cidade de Petrópolis, quando a gente viu o Alckmin fazendo 5 mil votos aqui dentro. E mostrou que realmente o PSDB tem que se reinventar, porque o espaço da direita foi tomado literalmente pelo PSL, pela bancada evangélica, pelo PSC, e eles vão ter que se reinventar e se reposicionar dentro do processo político. Porque uma coisa ficou clara para mim, Bernardo, não dá mais para você caminhar no meio do muro. Ou você se posiciona como direita, ou você se posiciona como esquerda. E com isso, dentro do legado que você escolher, você vai buscar o teu caminho e o teu crescimento. E o PSDB sofreu isso, literalmente, essas eleições. E o Bolsonaro alavancou aí 75 mil votos, tendo aí o seu candidato a governador, o Wilson Witzel, se eu não me engano, fazendo aqui 65% dos votos, e conseguiu carregar com o Daniel Silveira, que é um candidato deputado federal daqui da cidade, que se elegeu fazendo 21 mil votos aqui dentro e dando 14 mil votos para o Rodrigo Amorim. Um rapaz que veio aqui uma vez só, que teve aquele ato da questão da placa que polemizou a nível Brasil e mostrou que a cidade de Petrópolis, buscando a moralidade, votou na chapa. Votou de 17 do início ao fim. Essa foi a minha leitura quando eu vi a votação do Rodrigo Amorim, comparada à votação do Daniel, onde teve uma diferença apenas de 7 mil votos, Bernardo. Como é que um candidato da cidade tem 7 mil votos apenas acima do que um candidato que veio aqui apenas uma vez, sendo da mesma chapa? Então ali eu tive a certeza que o petropolitano votou 17 do início a fim. A questão do ex-prefeito Rubens Bom Tempo,
que teve, para mim, é o grande derrotado dessa eleição, porque apesar de ter feito uma votação expressiva, ele acabou de ter uma decisão contrária a ele pelo TCE, e agora a votação vai para a Câmara dos Vereadores, e pelo que eu vejo no comportamento dos bastidores, eu não tenho essa certeza, mas pelo comportamento dos bastidores, tudo leva a crer que ele vai ter as contas negadas e com isso fica inelegível por 8 anos. Então eu entendo que esse aí teve a grande derrota. O Hugo Leal se consolidou, vem repetindo a votação, sempre 14, 15, 20 mil votos. A Gilda Beatriz teve uma boa votação, teve ajuda da questão do plebiscito, que alavancou a votação dela, fez aí seus 14, 15 mil votos aqui na cidade de Petrópolis, se credenciou a buscar uma majoritária em 2020. O Yuri ficou bem posicionado, o Jamil Sabrá ficou bem posicionado, o Eduardo do blog teve uma votação, no meu ponto de vista, muito boa para uma primeira eleição. E o Nescau, que apesar de eleito, eu entendo que ele não foi bem votado na cidade de Petrópolis, compatível ao valor do investimento e a todo o grupo político em torno dele, que ele fez 6 mil votos. O que eu vejo, Bernardo, é que todo mundo que estava se posicionando como direita na cidade de Petrópolis conseguiu consolidar uma votação expressiva e o Daniel conseguiu entrar nessa avalanche que eu chamo aí da avalanche Bolsonaro e se consolidou hoje como deputado federal e agora ele vai ter que fazer um trabalho bacana e manter esse posicionamento dele para que ele possa, quem sabe, aí, conseguir uma reeleição em 2022. Nós temos hoje já 9 nomes posicionados como pré-candidatos a prefeito para 2020. 9 nomes. O comportamento dessa última eleição foi totalmente diferente das eleições anteriores. Você acredita que para 2020 podemos ter alguma surpresa em termos da direita vir muito forte a ponto de derrubar os favoritos? Ou você acredita, por exemplo, na possibilidade de que Rubens Bontempo venha novamente ser candidato, de que Leandro Sampaio também venha ser candidato? Ou você acha que Leandro Sampaio e Rubens Bontempo não serão candidatos contra Bernardo Rossi e contra os demais pré-candidatos que estão aparecendo hoje aí nas ruas, na boca do povo? Eu entendo que a questão da eleição de 2020, desse posicionamento forte da direita, vai depender dos 2 primeiros anos do mandato do Bolsonaro. Isso eu não tenho a menor dúvida. Se o Bolsonaro conseguir implementar o seu projeto político, e isso a população aceitar com bons olhos, com certeza isso vai ser uma avalanche a nível municipal, tanto para a prefeitura quanto para a Câmara. Eu não tenho a menor dúvida. Mas se houver dificuldades e ele começar a desvirtuar e se desviar do que estava prometendo e de fato está praticando, o jogo muda. Quem vai ficar desgastado é toda corrente que se elegeu com ele. Então a política ela é muito dinâmica. A gente vê aí que da noite para o dia você deixa de ter uma capilaridade política e força política para perder mandatos. A gente viu aí medalhões da política no estado do Rio de Janeiro tendo votações pífias. Não só no estado do Rio de Janeiro, no Brasil inteiro. No Brasil inteiro. Eu estou aqui no nosso estado porque aqui eu consigo ter os olhares, eu sei quem é, sei onde mora e sei como é que faz política. E perderam as eleições. Então agora vai depender do Bolsonaro. Essa questão da extrema-direita ter entrado com força na política depende da permanência deles, do resultado das eleições do Bolsonaro. Isso eu não tenho a menor dúvida. Se nesse primeiro ano ele for bem, se prepara que vai ter uma nova avalanche a nível municipal e nível municipal, tanto nas prefeituras quanto nas câmaras. Se ele não vier bem, quem foi o contraponto dele cresce, porque vai ter discurso para crescer. Então isso a gente tem que aguardar. E com relação ao Rubens, eu vejo com dificuldade a eleição dele. Ele é um grande líder político, foi o prefeito com mais mandatos, político com mais mandatos para prefeito, mas eu não vejo mais espaço para ele ser candidato mais uma vez sob liminar. Isso já está virando um processo para ele muito desgastante. Em 2012, 2016, 2018, se ele se posicionar em 2020 novamente com uma liminar, eu acredito que o eleitorado dele vai buscar um caminho mais sólido e um caminho mais firme para ter seu voto garantido. E o Leandro Sampaio, eu não enxergo. Se ele está para se posicionar dentro do processo político, ele tem que aparecer mais, para que ele possa ser aí sim considerado um player
com substância, com solidez e com base política para se eleger. Provavelmente, nós teremos um aumento no número de vereadores na Câmara Municipal. Se vai passar de 15 para 21 ou para 23, ainda é motivo de discussão dentro da Casa Amarela. Eu sempre me posicionei contra o aumento do número de vereadores, sempre fui contra. Quem acompanha os nossos programas aqui sabe que eu sempre fui contra, mas agora eu estou a favor. Eu penso que o debate de ideias vai ficar mais pulverizado, vai haver um arejamento na Câmara e eu acho que o aumento desse número passa a ser um número interessante, até porque isso não aumenta em nada a despesa, vamos deixar bem claro. A verba destinada, a verba de orçamento da Câmara é uma e vai continuar sendo a mesma se for 15, se for 21 ou se for 23 vereadores. Vai ter um problema de espaço de gabinete? Isso é facilmente resolvível. Tá? Mas nós tivemos nas últimas 2 eleições para vereador uma mudança de apenas 33,33%. Ou seja, apenas 5 novos vereadores entraram em substituição aos antigos. 10 conseguiram a reeleição, 5 entraram. E as 2 últimas eleições foi exatamente o mesmo número. Independente do resultado, se vai passar de 21, se vai passar para 21 ou para 23, vamos falar em termos de 15 vereadores. Eu espero, já nessa próxima eleição, uma renovação de 50%. Justamente porque a política está mudando. E porque as pessoas estão muito descontentes com o que está sendo feito na Casa Amarela. A maneira de proceder da Câmara Municipal. Como é que você enxerga isso? Primeiramente, com relação ao aumento das cadeiras, eu sempre fui favorável e permaneço favorável ao aumento e ainda acho que se pode chegar a 23 porque pode, a decisão tem que ser por 23 e não por 21, por razões simples. Primeiro, aumentar a representatividade na Câmara. Isso é fundamental. Você, em vez de ter 15 representantes, você ter 23. E vale aqui destacar que o custo não aumenta. Então isso é fundamental, porque eu sei que é aí que está o grande problema junto à opinião pública, Bernardo. É a concepção de que quanto mais vereador, maior o custo da casa, e não é isso. O que diminui é a estrutura de cada gabinete. A estrutura da Câmara vai ter que diminuir. E aí, possivelmente, poderemos discutir a retirada dos carros oficiais, a questão do excesso dos selos, telefone celular, sair de 9 assessores para 5. Então, tornar os gabinetes mais enxutos, um custo menor por gabinete e uma representatividade maior. Isso tira outro ponto favorável. Diminui o poder do presidente da casa, que é uma coisa que a gente viu esse comportamento desses últimos 6, 7 anos, uma coisa incrível, o poder monocrático do presidente da casa. Quando você aumenta para 23, você dilui esse poder. A influência do poder executivo no poder legislativo diminui muito, porque aí não vai ser mais situação ou oposição. Vão poder ter vários tipos de corrente dentro da Câmara, cada um dentro buscando a sua ideologia e o seu espaço. Então essa é a minha opinião, eu acho que tem que aumentar mesmo. Eu, como dirigente partidário, sou a favor, o nosso partido é a favor e a população tem que compreender que não vai aumentar o custo da Câmara. Eu tenho certeza que a hora que a população tiver essa concepção e essa certeza desse conhecimento, ela vai ficar a favor do aumento das cadeiras por causa da representatividade. E com relação à renovação, eu acredito que se houver a manutenção das 15 cadeiras, a renovação vai ser muito maior, Bernardo. Eu não acredito em 50%. Eu acho que de 15 vereadores ali ficariam uns 3 em decorrência do que a gente viu no comportamento dessas eleições, como a rua hoje se encontra e como é que nós vamos nos deparar com o cenário político em 2020. Porque agora muitas pessoas que gostariam de ser candidatas, eu acredito que elas vão vir. Você veja aí o Daniel Silveira, um garoto bacana, conheço ele pessoalmente, veio das redes sociais e se colocou o nome à disposição e se elegeu. Hoje ele é uma referência para as pessoas quererem colocar o seu nome à disposição diante de um trabalho que vem aí organizando há anos e a sociedade escolher. Então eu acredito que a renovação está muito grande, esse processo aí dessa Casa Legislativa está vindo com muito desgaste, e eu acredito que a gente vai ter uma renovação maior. Muito bem.
Eu vou novamente pedir um breve intervalo. Prometo à senhora, prometo ao senhor que é o último intervalo do programa. Depois desse intervalo nós vamos seguir até o final sem mais nenhum intervalo. É 2 minutos, já voltamos, fique conosco. Princesa Isabel Gourmet. Em um ambiente amplo e agradável, uma cozinha moderna espera por você. Cardápio variado, excelente atendimento e estacionamento exclusivo. Música ao vivo todas as sextas-feiras a partir das 20 horas. Venha fazer seu evento conosco. Princesa Isabel Gourmet, Rua Dom Pedro, 270, telefone 3065-3133. Há 12 anos em Petrópolis, a rede pioneira de depilação no país presta a você um novo conceito em depilação com produtos exclusivos. Pelo menos, sua mais moderna opção de depilação feminina. E o mais importante, você não precisa ter hora marcada. Será atendida no momento em que chegar. Agora, com nova loja, à Rua 16 de Março, 338. Pensou em tintas automotivas e imobiliária? Ateliê da Cor. Pensou em ferragens, pincéis e tudo para sua pintura? Ateliê da Cor. As principais marcas do mercado e os melhores preços. Ateliê da Cor. Atendemos sábados, domingos e feriados. Aceitamos todos os cartões de crédito. Ateliê da Cor. Rua Coronel Veiga, 181. Teleentregas 2242-7228. Venha nos visitar. Direto das fazendas para a nossa linha de produção artesanal. Fazemos sorvetes, cremes de leite, chantilly, elaborados desde 1950 pelo mesmo processo. Venha experimentar. Leiteria Brasil, 67 anos com você. Rua 7 de Abril, 402. Telefone 2242-3858. Venha fazer sua ceia de Réveillon no Restaurante Castelo. Buffet completo, queima de fogos, animação com DJ Igor Penha. Réveillon no Castelo. Faça sua reserva e venha abrir o ano com chave de ouro. Restaurante Castelo, Rua Copic, 136, Duchas. Reservas 2235-4706. Ateliê Maria Clara Coiffeur. Mega Hair de No Italiano. Mega telado, tranças africanas, boxeador e nagoa. Mega de queratina e de fita adesiva, crochê braid, twist, grade look, perucas front lace, mega de microlink. Você encontra tudo isso na Travessa Prudente de Aguiar 38, edifício Vitrine, sobre loja 15, telefone 2243-2075. Temos também venda de cabelo humano hidratado. Venha nos visitar. La Churreria Imperial, a casa dos churros. Os melhores salgados do Alto da Serra. Atendemos encomendas para festas com mini salgados e mini churros. Rua Tereza, 1852, em frente ao pronto-socorro do Alto da Serra. Telefone 2231-0439. La Churreria Imperial. Venha provar estas delícias. Muito bem, voltamos e estamos entrevistando Bernardo Sabrá. Estamos fazendo um rápido balanço a respeito das últimas eleições. Bernardo, continuando o nosso assunto da Câmara, você falou que, a permanecer 15 vereadores, a tua expectativa é que apenas 3 ou 4 continuem e a renovação passaria a ser de 10, 11 ou 12 vereadores. Muito bem. Isto pode, inclusive, servir de argumentação aos atuais vereadores para aumentar o número de vereadores, porque lhes darão mais chances de reeleição. Como é que você enxerga isso? Pode. É uma forma de votar, primeiro pensando no benefício para a população, porque tem esse lado do benefício de aumentar a representatividade, mas, claro, pensando no lado pragmático, político, pensando na sua autoproteção. Porque quando você sai de 15 para 23 vereadores, é natural que a chance desse vereador aumente muito. E para mim, em efeito de cálculo, quando eu digo que se permanecer 15 cadeiras,
ali se retornam 3 a 4 vereadores. Se for para 25 cadeiras, o cálculo inverte. É possível que ali permaneça 12 ou 13 e aí venham novos 11 vereadores para poder compor a nova casa, dando um novo oxigênio e uma nova composição política dentro de um novo comportamento político. Quando você sair agora novamente às ruas amanhã, todos os vereadores vão querer te pagar um café e te agradecer. Bom, não, porque mas é verdade, né? Eu sou cidadão, eu torço pelo Brasil, eu torço pela nossa cidade, eu sou uma pessoa que gosto muito de trabalhar, gosto de ajudar o próximo, mas também tem um lado pragmático, político, que você tem que ser transparente. Não, né? E é natural que quando você sai de 15 para 23, a autoproteção dos atuais vereadores, ela aumenta, porque o benefício é maior. Só que é claro que os argumentos utilizados é busca pela maior representatividade, mas não tem jeito. Como dirigente partidário, político, a gente tem que falar o lado pragmático da política e também um lado para o cidadão ouvir. Não, mas eu estava só brincando para quebrar um pouco a seriedade da gente aqui. Vale a pena. Não, é salutar e saudável uma brincadeira para quebrar o aspecto sério da coisa. Porque política, eu sempre digo, é uma das coisas mais sérias que existem e que mais precisam ser levadas a sério. Porque, afinal de contas, a política mexe com o seu, com o meu, com o nosso dia a dia, com o nosso bem-estar, com a nossa família, com a nossa população, enfim. E Bernardo, vamos falar um pouquinho de Bernardo Rossi, nosso xará, né? 2 Bernardos falando a respeito de um terceiro Bernardo. Como é que você está enxergando esses 2 anos de governo Bernardo Rossi e o que você pensa a respeito da reeleição de Bernardo Rossi, se ele vai obter sucesso, como é que se enxerga o que vai acontecer daqui para frente? Claro que você não tem bola de cristal, mas a gente pode ter um sentimento com relação a isso. Qual é o seu sentimento com relação a isso? O primeiro passo é o atual governo pegou uma prefeitura realmente com as contas muito difíceis de fechar para que a gente pudesse estar praticando maiores benefícios para a cidade de Petrópolis. Isso aí ficou claro, isso aí ficou transparente, isso foi tornado público, a dívida de mais de 700 milhões. Mas é claro que isso tem um tempo de vida, de discurso. Tem uma hora que realmente você tem que usar a criatividade para que você possa virar o jogo e com isso buscar a sua reeleição. Eu observo que o governo vem fazendo muito. Vários setores da prefeitura vêm funcionando com muita amplitude. Você vê aí a pauta do esporte, a pauta da assistência social, você vê a pauta da guarda municipal, cultura, temos agora a questão do Natal de luz. E isso vem dando verniz ao governo, mas é claro que tem muita coisa ainda para melhorar. E eu acredito na virada do governo, dentro do ponto de vista político. A gente sabe que a máquina administrativa ela tem a capacidade de reverter certas dificuldades. Vejo no Bernardo uma disposição de trabalho muito grande, uma disposição de mudar muito grande e de dar benefícios à sociedade de maneira permanente. Mas é claro que dentro do poder público você encontra dificuldades. Mas eu acredito que ele indo para as ruas, como ele agora está indo, estar mais próximo da população, entender mais os seus problemas, estar mais perto dos problemas das pessoas e buscar as soluções. E quando não tiver solução, Bernardo, fala o que não tem como dar e o porquê que não tem como dar. A população muitas das vezes quer apenas um amparo. Uma resposta. E eu vejo isso. O prefeito ele não é capaz de resolver os problemas do mundo, mas ele pode comunicar quando não conseguir resolver e quando resolver ele comemorar junto com a população. E eu acredito que esses próximos 2 anos é importante uma reforma administrativa, uma estruturação olhando já para 2020 e eu tenho certeza que com muito trabalho, com muita disposição, ele tem como aí consolidar a sua reeleição. Muito bem. Bernardo, eu na semana passada, eu estourei em 5 minutos do programa e fui chamado a atenção. Eu peço desculpas à senhora e ao senhor, mas eu vou agora conceder 2 minutos ao Bernardo, porque essa semana eu não vou estourar o tempo do programa, estamos olhando ali o relógio. Vou te dar 2 minutos para as suas despedidas, eu queria te agradecer muito a tua vinda aqui, muito obrigado, as portas estão sempre abertas para você sabe disso, quando quiser retornar. Bernardo, quero ir, xará, fique à vontade,
vem aqui trazer suas ideias. Vamos fazer depois, mais à frente um pouco, possivelmente já no mês que vem ou no outro, um programa só sobre PROCON. Eu quero que você fale das suas conquistas dentro do PROCON. Isso é importante a população saber. 2 minutos para você, Bernardo. Primeiramente, eu agradeço sempre o convite, o seu carinho. Você é uma pessoa que, quando eu encontro aí na rua, a gente gosta de conversar, trocar ideias, porque sempre conversa com muita qualidade. E isso é bacana. E falar para a população que, agora eu vou falar como coordenador do PROCON, dizer que eu estou lá na rua Doutor Moreira da Fonseca, que a gente vem aí reestruturando o PROCON desde quando assumimos a nossa gestão, e dizer que o órgão está à disposição através de vários canais de atendimento e que a gente vem buscando de maneira permanente a solução de você, contribuinte, dentro das relações de consumo. E torcer aí que, através do novo presidente Bolsonaro, que a gente tenha tempos melhores. Eu sou um torcedor, eu torço para o Brasil, eu torço que as coisas funcionem. Quando eu escolhi a vida pública, há 1 ano e meio atrás, eu me licenciei da minha empresa e decidi por caminhar nesse projeto para poder ajudar as pessoas. Não é porque realmente eu preciso estar ali. A minha empresa hoje está lá rodando, está funcionando, eu poderia estar lá, mas optei aqui para estar ajudando as pessoas e hoje eu estou ajudando através do PROCON. Então, estou sempre à disposição, grato mais uma vez pelo convite e vamos torcer aí que o Brasil agora avance, porque eu sei que é isso que você quer, é isso que eu quero e é isso que o cidadão brasileiro e, sobretudo, nós aqui de Petrópolis queremos. Muito bem. Chegamos ao final do nosso programa, a hora mais triste do programa para mim. Mano, até o Mãozinha tá triste também porque o programa acabou. Mãozinha, semana que vem tem mais. Queria agradecer a senhora e o senhor a paciência, a gentileza, a permissão que a senhora e o senhor nos dão toda semana de estarmos juntos. Quero desejar a todos uma boa semana. Fiquem com Deus e lembre-se, até aqui nos ajudou o senhor. CBC 16. Aqui você se vê.